Então, para nós que somos cristãos, importante para a gente é entender que a paciência, tem até um verso que Paulo fala, né? A paciência produz a experiência, a esperança. E então a gente tem que ter isso no nosso coração. Porque há coisas que o tempo de Deus e o tempo do ser humano não se encaixa. Deus é eterno. O ser humano tem limitações. Então a gente acha que tudo que a gente pretende ou promessa que nós temos, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de nações, pai de multidões. Então essa promessa ainda estava de pé, mas a impaciência de Abraão juntou com a sua esposa. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Bem, fizemos a leitura bíblica em classe. Só reafirmando, já a título de lição aqui, nós temos a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Nós observamos que o título já traz um direcionamento bem forte, né, em relação ao que aconteceu nessa história. Foi justamente sobre a impaciência. Um homem tão fervoroso, com fé, saiu da sua terra, da sua parentela, não sabia para onde ia, e de repente, num momento de instabilidade, ele acabou cedendo ao pedido da sua esposa. Vale lembrar também que Abraão já estava impaciente, tá? Antes mesmo de Sarai pedir para ele, Abraão já estava impaciente. Ele queria colocar o servo dele como filho, né? Eliezer, se eu não me engano. Depois a gente, no decorrer aqui, a gente tem o versículo. Então foi só um conjunto de impaciências. E acabou que gerando esse problema que eles enfrentaram, né? Esse problema familiar. Então, a título de introdução, nós temos aqui, Abraão já era velho, né? 85 anos. E Sarai, sua esposa, também já era avançada em idade. Três dificuldades aqui, três coisas que aconteceram com a vida de Abraão e Sarai que gerou esse problema para eles. Primeiro, a impaciência. A impaciência é algo que tem gerado muitos problemas, não só para aqueles que estão aqui na igreja, mas para todas as outras pessoas, né? Qualquer ser humano impaciente sempre dá problema. Porque ele nunca vai agir conforme o raciocínio, né? Nunca vai raciocinar, pensar. Então, para nós que somos cristãos, importante para a gente é entender que a paciência, tem até um verso que Paulo fala, né? A paciência produz a experiência, a esperança. E então a gente tem que ter isso no nosso coração. Porque há coisas que o tempo de Deus e o tempo do ser humano não se encaixa. Deus é eterno. O ser humano tem limitações. Então a gente acha que tudo que a gente pretende ou promessa que nós temos, Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de nações, pai de multidões. Então essa promessa ainda estava de pé, mas a impaciência de Abraão juntou com a sua esposa. Aí os dois, não adianta a gente querer também criar aqui e botar a culpa na mulher, que é a mulher que pediu. Não, Abraão já estava impaciente. Abraão já estava impaciente já com isso. E foi só um pontapé para quê? Para que fosse realizado aquilo que não era da vontade do Senhor. Não era da vontade. Então aqui eles agiram, além da impaciência, eles agiram por conta própria. Às vezes a gente é impaciente, tudo bem ser impaciente, mas não haja conforme a sua impaciência. Porque quando a sua impaciência gera uma ação, a ação traz resultados que não são bons. Então eles agiram por conta própria. Qual foi a ideia deles? A minha serva está aqui, Sarai olhou, minha serva está aqui, eu não tenho filhos. Sarai fala uma coisa que talvez até culpando a Deus. Ela fala, Deus me impediu de conceber, me impediu de ter filhos. Na história a gente não encontra Deus falando que ela não teria filhos. A gente não encontra isso na história. Mas ela criou na mente dela que Deus havia a impedido de ter filhos. E não foi o que ocorreu.
Acho que parou. Que Deus havia impedidos, e não foi o que ocorreu. Então eles agiram por conta própria. A gente tem um ditado popular, né, que fala aquele jeitinho brasileiro. Quando a gente não resolve as coisas na forma que tem que se resolver, vamos dar um jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro, o que a gente entende? Ou é gambiarra ou é corrupção. Esse é o jeitinho brasileiro, é gambiarra ou é corrupção, ou alguma outra coisa que tenta antecipar o resultado final, e o resultado talvez seria muito melhor. Porque agir por conta própria, a gente como cristão, quando age por conta própria, sem direcionamento, sem consultar ao Senhor, a gente acaba sofrendo grandes consequências, não só na vida material, não só na vida emocional, mas na vida espiritual. Porque se a gente age dessa forma com Deus, e Deus é espírito, né? A gente está o quê? Afetando a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional. E por consequência, eles tiveram, além de ter afetado a vida espiritual, porque a impaciência gerou a desobediência a Deus, ou até mesmo a falta de fé em Deus, na promessa. Gerou também a ação por conta própria, gerou um problema emocional, porque Sarai começou a enfrentar problemas, porque Agar começou a rejeitá-la, menosprezá-la. A Sarai começou a enfrentar problemas emocionais, daqui a pouco levou para sua casa, começou a ter problemas conjugais com seu marido, e o que aconteceu? Eles tiveram que tomar uma decisão em conjunto. Uma decisão em conjunto que acabou afetando, a gente observa, é um problema gigantesco. Uma simples atitude gera um problema gigantesco. Nós, como seres humanos, como cristãos, estamos sujeitos também a isso. Se não tomarmos cuidado, se deixarmos que a impaciência leve o nosso coração, se queremos agir por conta própria, se não tivermos o costume de orar, buscar, consultar ao Senhor sobre as nossas decisões, isso acontece. Então eles tiveram esse problema. Então a lição de vida que nós temos para nós: primeiro, precisamos aprender a ter paciência, sabedoria e perseverança na promessa. Porque a paciência nós já sabemos. Algo interessante que Paulo fala, um versículo que eu gosto de sempre citar, né? Corra com paciência. Eu fico perguntando, como é que eu vou correr com paciência? Correr com paciência é a carreira que nos está proposta. Que a paciência vai muito além de você estar com o corpo em movimento. A paciência é você confiar em Deus que pode fazer todas as coisas. É você descansar o seu coração, saber que mesmo aquele momento de dificuldade, aquele momento de quando não há mais jeito, parece que a promessa não vai se cumprir, é um momento que Deus está colocando para a gente, ensinando a gente a ter paciência. Você já viu alguém desenvolver paciência sem ser no momento de dificuldade? A pessoa vai enfrentar, ter essa oportunidade de exercer a sua paciência no momento de dificuldade. É no momento que as coisas apertam, que tem que tomar uma decisão, é aí que a sua paciência vai ser utilizada. Então essa paciência sendo aguçada, não é para desespero, a gente tem que mantê-la intacta e não sermos impacientes. Outra coisa que a lição traz para a gente é a sabedoria. E nós sabemos que a sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, temer a Deus, além de trazer conhecimento sobre nós mesmos e sobre Deus, ainda faz a gente ter a sabedoria, que é o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. E outra coisa é a perseverança. Aquele que persevera, ele consegue alcançar a promessa da forma que foi feita. Quando a gente não espera, a gente não alcança a promessa da forma que ela foi feita. A gente alcança a promessa, mas sempre vai ter alguma coisa que vai atrapalhar aquela promessa de ser realizada, ou vai intervir no momento que aquela promessa foi cumprida. E nós observamos isso no decorrer da história de Abraão. Não vou dar de Abraão, né? Não posso dar continuidade porque é para as próximas lições. Então, no primeiro tópico a gente tem o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Primeiro subtópico, o plano para ajudar a Deus. Aqui o ajudar, você pode observar que na lição está em aspas. Por que em aspas? A gente não consegue ajudar a Deus.
A gente não tem a possibilidade como ser humano de ajudar a Deus. A gente tem que só aguardar para que Ele faça. A gente pode mudar o nosso comportamento, a gente pode confiar na promessa, acreditar que Ele vai fazer, mas a gente tentar dar uma forcinha para Deus, um jeitinho para que as coisas aconteçam, não dá. Porque o nosso jeitinho às vezes pode gerar prejuízos para nós e para quem está ao nosso redor. Aqui nós temos a promessa de Deus, Gênesis do capítulo 15, verso 1, que diz, depois, 1 ao 4, e depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa, que é o Damasceno, Eliezer, o verso que eu falei no começo, né? E disse mais Abrão, eis que não me tens dado filhos, e eis que um é nascido da minha casa, será o meu herdeiro? O que ele está dizendo? Ele estava preocupado, eu tenho um Damasceno, Eliezer, talvez ele possa ser o meu herdeiro, mas Deus falou para ele, eis que veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então Deus tinha feito uma promessa. Como eu falei, Abraão já estava com um momento de impaciência. Você vê a conversa dele com Deus, era o que? Senhor, eu não tenho filhos. Senhor, meu mordomo está aqui, o Eliezer, Damasceno Eliezer está aqui. Então, o que Abraão está querendo dizer para Deus? Falar, ele pode ser meu herdeiro. Mas Deus falou para ele, o seu herdeiro vai vir de você. Vai vir das suas entranhas. Vai vir da sua genética. Vai vir de você. Porque tudo que Deus faz como promessa para a gente, você pode observar que vai agir no nosso coração. E eu acredito que toda promessa, eu tenho a plena certeza, toda promessa primeiro precisa mudar o caráter da pessoa para depois que a promessa seja cumprida. Nós precisamos. E muitas das vezes nós passamos por certas dificuldades para moldar o nosso caráter para que Deus realize aquilo que Ele tem que realizar nas nossas vidas. Já pensou se Deus der para as pessoas aquilo que elas querem, da forma que elas estão, despreparadas? Eu falo, quem é que nunca passou por um despreparamento, assim, ou não está preparado para aquela situação? Nós já passamos por isso. E quando a gente está despreparado, a gente acha que, eu estou preparado, a gente pensa que está. E pede para Deus 1 milhão de coisas. E Deus não faz. Por quê? Porque Ele sabe que nós não estamos preparados para poder receber aquilo ainda. Então não era o momento certo para Abraão receber. Então ele queria antecipar. Primeiro, queria colocar o seu servo como herdeiro. Mais lá na frente, encontra quem? No capítulo 16, verso 1, a sugestão de Sarai. Sarai, ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E ela, verso 16, capítulo 16, verso 1. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E a sugestão de Sarai. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Deus havia impedido ela? Ele estava esperando o momento certo. Deus não impediu, a promessa ainda estava de pé. A gente pode até entender, fala, realmente Deus fechou a malha dela. Não, Deus estava só esperando o momento certo para acontecer. Mas as pessoas não entendem as coisas como pessoal. Ela queria essa palavra da vida toda dela. Então, e o que ela colocou? Deus está me impedindo. É uma responsabilidade muito grande a gente falar isso. Deus está me impedindo. Poxa, mas quando ela disse que morreu, ela falou. Ela estava mentindo. Deus está me impedindo. E na verdade, Deus não havia impedido ela. Ele havia feito uma promessa. E a promessa, como eu falei, tem um tempo certo para acontecer. Se não aconteceu no momento que ela achou que tinha que acontecer, ou que Abraão achou que tinha que acontecer, é porque eles não estavam prontos para poder receber ainda. Então há uma necessidade de preparação para receber a promessa. Há uma necessidade de moldar a nossa vida para poder receber a promessa. Tantas vezes eu observo, teve um casal que eu conheci, que eu percebi que
O homem era tão sonhador, e não conseguiu realizar. É tão sonhador que não conseguiu realizar. Por quê? Eu observei que aquela pessoa que estava com ele, aquela mulher, se Deus permitisse que ela conseguisse aquilo que ela queria, ela abandonaria tudo. Eu, como ser humano, observei isso. Imagine Deus que conhece o mais íntimo do nosso coração. Então tem coisas que Deus não vai dar pra gente, porque Ele sabe o que a gente vai fazer lá na frente. Tem pessoas que vão, por exemplo, morrer trabalhando na mesma profissão. Tem pessoas que vão morrer seguindo ali aquele mesmo ritmo de vida, porque Deus sabe, se der um pouquinho a mais, a pessoa vai fugir, a pessoa vai se perder no caminho. Ela vai abrir mão de tudo, vai fugir, vai sumir. E Deus conhece o coração. Isso é mais importante pra gente, sabe? Porque se a gente fosse seguir a nossa própria vontade, nossos próprios passos, se eu fosse seguir a minha vontade, eu estaria viajando hoje. Eu não vou mentir, eu não sou hipócrita. Eu gosto de viajar. Se fosse seguir a minha vontade, eu estaria viajando, estaria passeando em algum lugar. Não que seja errado fazer isso, mas a gente tem que entender que existe... A gente tem que entender que existem prioridades. E quais são as prioridades? Buscar a Deus, deixar que Deus reine no nosso coração, que Ele cumpra a nossa vontade. Eu já contei um testemunho aqui de um professor de teologia que contou que o irmão ele tinha condições financeiras, ele foi a primeira viagem, Deus havia permitido que ele fosse naquela viagem. Na segunda vez ele falou para Deus, eu vou nessa viagem, Deus falou não. O que ele fez? Colocou a família toda no carro e foi. Quando foi no meio do caminho na estrada, toda a família faleceu num acidente de veículo. Então Deus está poupando a gente de muitas coisas. Quando Deus não deixa você comprar aquilo, a gente fica bravo, né? Ah, Deus, não deu certo esse negócio, já fica irritado. Ah, parece que não... Não, às vezes eu estava preparando coisa melhor que a gente não sabe. A gente não compreende isso. E talvez esse foi o pensamento de Sarai. Deus me impediu uma coisa que Deus não havia feito. Deus estava só esperando o momento certo. E outra coisa, Abraão também já estava impaciente. Ele queria colocar o servo dele como herdeiro. O que aconteceu? Aí juntou os dois. Aquele velho ditado, junto o útil ao agradável. Ou o útil, o desespero, a impaciência. Pronto, juntou os dois. O que eles fizeram? Entraram em um acordo para que Abraão fosse se deitar com Agar, para que ela pudesse dar um herdeiro a Sarai. Aqui começou os problemas. Aqui começou as dificuldades. A gente tentar dar o jeitinho para poder fazer com que a promessa seja cumprida. Dar o jeitinho para que as coisas aconteçam. E esse plano deles de tentar ajudar a Deus não deu muito certo. Gerou vários conflitos familiares, emocionais, espirituais, e eles tiveram que resolver depois de outras formas. Mas como Agar havia concebido de Abraão, um filho a gente não consegue deixar de lado. A gente não vai deixar de lado. Era descendência de Abraão, fazia parte de Abraão. Então eles teriam que conviver. E pode ter certeza que depois disso houve muitas dificuldades familiares entre eles. Mesmo depois que Isaac nasceu. Então houve problemas familiares. Coisas que não deveriam acontecer, aconteceram por conta da impaciência, da pressa, daquela vontade de ajudar. Ajudar quem? Ajudar Deus. Deus precisa de ajuda? Não. É a gente que precisa de ajuda. Deus precisa de ajuda nossa. É Deus que precisa de ajuda. Então aqui, no segundo subtópico, a gente fala sobre Abraão ter aceitado o plano. Depois que Sarai falou para Abraão que daria a Agar egípcia, sua serva, Abraão estava com 85 anos. E o que a gente precisa aprender aqui com isso? Nós precisamos aceitar os planos de Deus e não formar planos próprios para tentar ajudar a Deus. É difícil, talvez, a gente, no momento de dificuldade, compreender isso. Talvez até fácil falar, a gente tem que aceitar, a gente tem que ter paciência,
Mas no momento de dificuldade nossa, só nós e Deus saberemos como é que a gente vai agir. Mas nós temos aprendizado, temos a lição, precisamos aprender com paciência. O que Salmo 40 ensina para nós? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E o que não respeita os soberbos, sua confiança é que não respeita os soberbos e nem que se desvia para a mentira. Então nós temos que saber esperar com paciência no Senhor, porque Ele se inclina para nós e ouve o nosso clamor. Isaías 59, primeiro fala: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e muito menos os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Porque Deus sempre... Pode falar. Deus, ele para, inclina os ouvidos para nós, para nos ouvir. E muitos de nós, às vezes, não querem ouvir Deus. Deus fala com ele não está nem aí. Não é nem querer ouvir, é descender. Deus tem várias formas de falar com o ser humano. Deus tem várias formas de falar com o ser humano. E algumas pessoas conseguem ouvir a voz de Deus por meio do Espírito de voz audível. Outras pessoas por situações, como acontece. Uma vez eu estava indo com o carro buscar a Carla, do nada o carro estourou, parou. E era a bomba de combustível, queimou. Aí eu fui, encostei o carro no acostamento, tentei ligar, não dava certo. Falei, você vai precisar vir porque o carro parou, algum motivo tem. Pode ser uma falha técnica? Pode ser, mas pode ser um livramento de Deus. A gente entende dessa forma, mas Deus tem formas de falar com a gente. Tantas pessoas contam testemunhos que de repente ia sair com o carro não pegou, foi com outro carro, o carro não pegou, e de repente viu lá na frente que era um livramento de um acidente, um livramento de morte que a pessoa ia ter. Então existem diversas formas de Deus falar com a gente. Tem gente que tem uma boa audição, porque Deus fala. Não, tem gente que tem facilidade, mas para poder ouvir audível mesmo. A voz de Deus falando por meio do Espírito assim, audível. Não vai, não faça. E a pessoa dá aquela recuada e não faz. Mas tem uns que é mais teimoso, né? Mais rebelde. Então Deus usa outras formas. E Deus permite, pra você ter ideia, quando Deus quer falar com a gente não escuta, o que Ele vai fazer? Vai permitir que alguma coisa nossa ou quebre, ou dê algum problema, para a gente poder entender o que Ele está falando. Tantas vezes isso acontece, e Deus continua falando conosco. E tem pessoas que têm essa facilidade, e cada um tem o seu momento de intimidade, né, com Deus. Eu já observei que as mulheres têm mais facilidades para ouvir a voz de Deus que os homens. Mulher é mais sensível, os homens é mais rebelde. Mas as mulheres também mais. Sim. O homem não, o homem ele é espírito de Uma boa parte. As mulheres são mais sensíveis para poder ouvir. E eu comentei uma vez sobre isso, a irmã de Sara falou, elas são mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, mas também para ouvir a voz do inimigo. Elas são mais sensíveis para isso. Ela tem que saber o quê? Diferenciar. Então, isso é o... Porque assim, eu já vi situações de as pessoas, não, é Deus, e a gente fica assim, porque aconteceu na minha família, o pé atrás, fica o pé atrás, e depois quebrar a cara. E se frustrar, e não ter saído da presença de Deus. Porque, É um risco. Porque assim, a pessoa, você vê o movimento, já se joga de confiar, que é ver uma da gente analisar, examinar, julgar, né, as ações, como isso bíblico, porque
Bíblia nos dá o direito para fazer isso. Sim. Quando você. Então, o menino é mais na dele, ele segura mais. Mas a atitude dela aí foi sensível, né? Eu mesmo assim, às vezes eles questionam, será que eu sou muito seco, frio, assim, por causa disso? Aí a gente fica pensando assim, é normal. Fala, nossa, será que eu sou tão duro? Será que eu sou tão insensível espiritualmente? Porque talvez é um equilíbrio, né? A mulher mais sensível, o homem tem que ser um pouquinho mais, mais racional. Tem que ser um pouquinho mais racional para dar equilíbrio. Mas por um lado, tem vezes que quando é... Tem um pastor que tem um mistério ali, o Martinho. E ele, eu fui no Ayumi, né? Ali ele disse, sabe? No Ayumi, aí tá uma pessoa evangelizando as coisas. O pessoal, aí a Assembleia de Deus, ele é ciúme da ministério. Aí você outro dia ele me mandou uma mensagem, um áudio, uma mensagem, acho que esse mesmo áudio está todo mundo mano. Então, se você não comparecer aqui amanhã, vamos ter objetividade, o diabo está furando sua vida. E se você não comparecer, pode acontecer alguma coisa com você, você pode cumprir com Jesus. Essa aqui foi desesperada, que é ruim. Ela ia assim, não saber. Aí tem crente, nós temos que entender essas coisas, não. Aí você vê, né? A estratégia que às vezes o diabo usa as pessoas do meio. E tem, por isso que é importante a gente, ó... Ou até mesmo uma Isso aí é décadas de atenção. O cara quer atrair pessoas do lado Sim. dele, ele usa um jargão. Por isso que é importante a gente examinar. Aí o diabo fica assim, meu Deus. Sim. Tem coisa que ele não sabe. Aí o diabo fala assim, meu Deus, nem eu tive essa ideia. Por isso que é importante a gente examinar. A Bíblia ensina o que é? A gente examinar de tudo e tem aquilo que é bem. Que é bem para quê? Bem para nossa vida espiritual, bem para nossa vida emocional, bem para nossa vida material. Porque para isso que serve as escrituras, a meditação, a leitura. A gente não cair em qualquer cilada. Então depois do que aconteceu com... Tá na sala das crianças, é, Eri? Eu vou falar das crianças agora aqui. Vamos lá, gente. E depois que Agar concebeu, o termo aqui conceber, a gente vai ver que é dar a luz, não, é gerar, é engravidar. Esse é o termo conceber. Depois que Agar concebeu, e ela descobriu, falou, eu estou grávida. Agora pronto, aí começou o problema. Aí começou a guerra familiar. O que ela começou a fazer? Menosprezar aquela que era a senhora dela. Por quê? O que ela tinha no ventre? A semente de Abrão. Então ela não se considerava mais como uma senhora, como uma serva. Agora entrou o quê? Ela se considerou no mesmo patamar. Porque falou, ó, agora eu tenho um filho de Abrão e a minha senhora, que é a esposa de Abrão, não tem um filho. Então eu sou o quê? Superior. Eu estou conjecturando aqui. O que a pessoa vai pensar? Eu sou superior a ela. Reconhecer as pessoas da poder a ela. E foi o que ela teve. Qual era o poder dela? A semente. A semente que ela teve. Então ela começou a menosprezar. Isso está lá no capítulo 16 de Gênesis, verso 5. Então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti. Ó, quem foi que pediu para Abraão se deitar com Agar? Foi Sarai. Depois ela culpou quem? Abraão. O meu agravo seja sobre você. O meu agravo seja sobre... Ou seja, a culpa é sua. Mas quando ofereceu, Abraão negou. Abraão não ia negar. Ela pediu para Abraão fazer, Abraão fez. Quando deu errado, o que aconteceu? Por que você fez isso?
O meu agravo, falou, o meu agravo seja sobre você. Mas ó, não dá pra botar a culpa na mulher também não, porque Abraão não foi nenhum santinho. Ele podia ter negado. Ele não negou. Mas quando eu falo não pra mulher, ele não queria brigar. A Sara deveria ser mais ligeira. Mas não, vou esperar no tempo. Ela ofereceu o esposo para outra. É. A esposa já não é fácil. Aí são as consequências, né? Que a gente sempre fala. Todas as nossas atitudes trazem consequências. E elas podem ser duras ou não. E qual foi as consequências que foram tragas aqui para a família? Não foi só para Abraão e para Sarai. Foi para a família em geral. Ó, vamos lá, gente. Vamos lá. Ordem no tribunal. As consequências para Sarai foram quais? Menosprezo, ofensa, tristeza, que ela sofreu tristeza, dor e raiva. Tudo isso por conta da impaciência que ela teve. Começou a fazer o quê? Ser menosprezada, descaso, fazendo descaso dela. Eu vou deduzir aqui o que aconteceria. Por exemplo, Sarai ia pedir uma coisa para sua serva, falando, agora eu não sou mais sua serva. Agora eu sou o quê? Agora eu sou senhora também, porque eu tenho uma semente. Só estou dando um exemplo, que a Bíblia não fala sobre isso. Só para a gente poder entender o que realmente poderia ter acontecido. Ou seja, ofensas. Começou a vir ofensas, desprezos. Começou a ter o quê? Sarai começou a sofrer tristeza. Aí com essa tristeza, com essa dor, com essa raiva, ela chegou para Abraão e falou, o meu agravo seja sobre você. Ou seja, eu estou raiva de você, porque você fez isso. E acredito que ela usou até a gravidez para tornar a serva e a senhora certa. Sim. Se fosse nos dias de hoje, essa era depressão. Era assim. Não, a Bíblia não relata em detalhes, né? Mas ela deve ter tido um problema muito sério conjugal, familiar, emocional, espiritual. Ela deve ter tido um problema muito sério. E ela começou a ter todas essas dificuldades justamente por conta dessa consequência. Então aqui, só para a gente finalizar já esse aqui. Depois de tudo isso, começou o conflito familiar, que é o segundo subtópico, as consequências de agir por conta própria. Eles começaram a agir por conta própria. A primeira coisa, conflito familiar. 16:5 demonstra o conflito familiar quando ela fala que sou menosprezada aos seus olhos, e ela olha para Abraão e fala, o Senhor julgue entre mim e ti. Ou seja, acho que calma aí, fala para Abraão. Ela disse Sarai a Abraão, o Senhor julgue entre mim e ti. Ela está falando para Abraão. Aí começou o problema. Por quê? Ela começou a ser afligida, ela foi afligir, na verdade, né? Nesse conflito familiar, qual foi a atitude dela? Falar com Abraão. Abraão falou agora, a sua serva está em suas mãos, faça conforme a sua vontade. O que ela fez? A Bíblia fala que ela afligiu. O sentido da palavra afligir é causar dor emocional ou física. A gente não sabe como ela afligiu Agar. Ela pode ter tanto pegado uma vara, descido a vara na Agar para poder ir embora, ou pode ter pressionado tanto, expulsado Agar de forma emocional. Ela pode ter tido essa situação. A princípio que nós temos aqui que foi uma pressão, uma aflição emocional, porque ela expulsou Agar. Ela colocou Agar para fora e Agar foi errante no deserto. E aqui no segundo subtópico nós temos a fuga de Agar. Ela fugiu. Por quê? Abrão já tinha dado o aval para Sarai. Abrão, como pai do filho de Agar, tinha dado o aval para Sarai. Fala, agora faça conforme a sua vontade, a sua serva está nas suas mãos. E ela fez. E se Abrão tinha dado o aval, a autoridade ali naquele momento para que ela pudesse agir, Agar não ia procurar Abrão. Porque ela sabia que Abrão já tinha dado autoridade para Sarai fazer. E Sarai fez e expulsou. O que aconteceu? Agar fugiu. Depois de ter sido afligida, fugiu.
Há uma observação aqui no texto, que até o escritor traz para a gente, Gênesis capítulo 16, verso 6, disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Algo interessante aqui, que Abraão fala, faça com a sua serva o que é bom aos seus olhos. O que ela viu como bom? Uma atitude ruim. Ela viu como bom uma atitude ruim. Ela viu como bom para ela afligir Agar e expulsar Agar. Por isso que a gente não pode confundir coisas boas com coisas ruins. A gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa boa, fazer uma coisa ruim não justifica a bondade que nós iríamos fazer. Então aquilo que ela entendeu, que achava que era bom e na verdade não era bom de se fazer, porque se fosse bom ela ter feito, o anjo não teria pedido para Agar voltar. E ela fez aquilo que era mal, que era ruim, porque ela fez aquilo que desejava o seu coração. Aí que está um problema. Quando a gente faz aquilo que o nosso coração deseja, a gente erra. Quando fala sobre coração, pode ser tanto a questão do entendimento como as emoções. Se a gente agir com as nossas emoções, a gente vai fazer besteira e depois vai se arrepender. Por isso que nós temos que parar um pouquinho, 30 segundos, respirar, para poder retomar a nossa racionalidade. Porque nós precisamos ser racionais. Ser emocionais demais causa problema. 3 coisas que aconteceu com Agar aqui. Fugiu grávida, mãe de primeira viagem, foi para o deserto, abandonada, sozinha no deserto, e saiu sem nada. Só ela, a roupa do corpo e o filho no ventre. Você tem ideia? A atitude de Sarai gerou isso. Abandonou uma pessoa... Não, ainda não. Ainda não. Eu também quebrei, porque já tinha... Na segunda vez. Por isso que eu falei sobre a palavra concebeu. Porque nesse episódio que acontece, ela tinha concebido, ou seja, ela estava grávida. Então ela foi para o deserto grávida. Para você ter ideia, quando Deus fala para ela por intermédio do anjo, ele fala que a semente dela, ele fala o nome ainda que daria. Fala o nome que era para dar para a criança, que era Ismael. Deus ouve, né? Deus ouve ou vê? Deus ouve. Então ela foi sozinha para o deserto, grávida, abandonada, sem nada, mas ela tinha alguém, uma semente de Abrão, ou seja, o homem que havia recebido a promessa, a semente estava no ventre dela. O que fez com que Deus tivesse compaixão dela. Como todo ser humano, Deus tem compaixão, independente da sua nacionalidade, da sua raça, Deus tem compaixão com todos. O que importa é a gente acreditar, ou seja, ela ouviu a voz, o anjo falando com ela, a voz do próprio Deus por intermédio do anjo, ela acreditou naquilo e teve que retornar. Ela teve que voltar. Mesmo sem ação nenhuma que ela tinha, Deus entrou em ação, porque Deus é justo. Deus não ia deixar ela morrer no deserto. Deus não ia deixar ela abandonada lá. Deus não ia deixar a mulher grávida com a semente de Abraão no ventre morrer no deserto. Ele é justo, mas ele deu recomendações para ela. Salmos 45 fala, Salmos 45:7, né? Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros. Salmo 45, verso 7. No ventre de Agar havia a semente de Abraão. Deus envia um anjo ao encontro de Agar. Gênesis capítulo 16, verso 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai. Como é que o anjo trata Agar? Agar, serva de Sarai. Talvez aquilo que havia entrado no coração dela, que ela poderia ser uma senhora ou superior, o que o anjo colocou? Você ainda continua sendo serva.
você ainda continua ainda para prestar um serviço. Mas por misericórdia, mesmo a promessa feita a Abraão ainda seguiu para a vida de Agar, né? A serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. O anjo perguntou para ela: de onde vem e para onde você vai? Ela não sabia para onde ia. Ela sabia de onde ela tinha vindo, mas ela não sabia para onde ia. Ela estava errante no deserto. O que ela falou? Eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E o anjo disse para ela, disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Qual foi a recomendação do anjo do Senhor para Agar? Volta, mas se humilha. Aquele que a si mesmo se humilhar, ele será exaltado. A si mesmo. Ela precisou se auto-humilhar primeiro, porque a pessoa, para voltar, ela tem que deixar o orgulho. Ela foi expulsa. Se você vai expulso de um lugar, você vai voltar para lá? Dificilmente você vai voltar para o lugar onde você foi expulso. O anjo falou para ela voltar. Primeiro, ela já ia ter que se humilhar. Ela: vou voltar para o lugar onde fui expulso. Aquela pessoa me odeia. Mas quem que tinha dado a ordem? Para você ter ideia que Agar, mesmo sendo uma serva egípcia, ela ouviu a voz do Senhor. O que ela fez? A voz do anjo, ela acreditou. Ela teve fé. Mesmo sendo egípcia, serva, ela acreditou na voz do anjo do Senhor e voltou. Mas a recomendação era o quê? Se humilha diante da sua senhora. Porque só Deus sabe o que aconteceu ali naquela família depois de tudo isso. Ela deve ter aprontado também coisas absurdas. Deve ter humilhado sua senhora, deve ter, como a Bíblia fala, ela menosprezou a sua senhora. E o menosprezo deve ter sido diversas outras coisas. Não obedecendo ordem, não fazendo aquilo que a sua senhora queria. Ela podia até falar: não, agora eu estou grávida, agora eu não posso trabalhar. Agora eu estou aqui, eu vou ficar no meu cantinho, você que vai fazer sozinha. Pode. Sim. Sim, com certeza. A mesma coisa que Nina fez com o Ana, né? Sim. Tem bastante histórias, né, que falam sobre essas questões de uma querendo humilhar a outra. Você lembra a batalha do arcanjo contra o príncipe que aparece lá? E a toa que o anjo, em duas palavras que ele não usou, né? É uma palavra de maldição, mas o Senhor te repreenda. Porque aqui, como ele era um servidor, a autoridade maior, que era Jesus, o Senhor te repreenda. Por isso nós temos que entender. Como tem muitas pessoas que se acham semideuses, né? Eu falo sobre semideuses. Se acham os últimos... A gente fica observando na internet. Eu até parei um pouquinho de ficar vendo na internet, porque senão você acaba se escandalizando com tanta besteira que aparece na... Mas acho que o Salmo 84 fala que os homens são pequenos deuses. Então, as pessoas vivem numa vida. Eu vi um rapaz uma vez falando num podcast. Vocês não percebem? Vocês não sentem? Eu vou abrir aspas aqui. Vocês não percebem? Vocês não sentem a unção que está sobre mim? Eu sou o segundo Elias. Meu Deus do céu. Eu acho que Elias estivesse ouvindo isso aí, já se reviraria do túmulo para poder voltar e dar um cacete nele. Quando a gente ser como Cristo, né, tem o mesmo sentimento dele, né? Sendo Deus, não sendo igual a Deus, mas é superior, né? Sim. A Bíblia manda a gente ter uma postura e esses homens que se levantando agora como falsos profetas aí, querendo ser contra a palavra de Deus. Sim, e tem muita gente que fala: eu sou ungido. Gente, é um perigo falar isso. É um perigo. Por aí a Bíblia manda examinar, por aí você vê, né? Quem é falso, quem é verdadeiro. O falso ele se exalta, né? E quem é a verdade, ele se humilha, né? Porque Cristo, quem é a verdade plena, se humilhou. E esses hoje que são mentiras, eles se exaltam.
E o mais duro é que engana muita gente, né? Engana muita gente. Porque, infelizmente, algumas pessoas descobriram que existe um padrão psicológico. Eu uso o seu psicológico para poder te atrair para perto daquilo que eu quero. Eu uso o seu psicológico. Então a gente vê isso, muitas pessoas fazem isso. Inclusive o exemplo que o tio deu agora há pouco, sobre o áudio que mandou. O áudio que ele recebeu. O que a cliente queria fazer? Já queria ir. Porque afetou onde? A questão psicológica, a pressão. Pressionou psicologicamente. E eu falo, se a gente é pressionado psicologicamente, a gente cede a algumas pressões psicológicas. Mas se a gente não tiver centrado, abalizado, estruturado, por isso que a gente sempre frisa. Eu observo isso muito em todas as igrejas assembleias, sempre frisam. Palavra, vai para as escrituras, para não ser enganado por qualquer pessoa, não ser enganado por qualquer coisa. Eu usei o exemplo uma vez do irmão que tentou me empurrar para eu cair, para dizer que eu tinha caído na unção. Eu não caí, ele ficou bravo comigo, ele ficou desungido. Ele perdeu. Ele perdeu a unção dele que eu não caí. Acabou. Pra você ter ideia, que as pessoas querem enganar, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos continuar aqui. O Deus que conduz a história. O Deus que vê, ouve e vê. Como eu falei, Isaías 59. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Ou seja, Ele vê todas as coisas. Pela sua onisciência, onipotência, onipresença. E nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Então, em Gênesis capítulo 16, verso 11, disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes, ou seja, o que é conceber? Você engravidou e darás à luz a um filho. E o chamarás o nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E aqui a gente vai, o significado do nome Ismael é Deus ouviu. Deus ouviu. O escritor, o comentarista traz esse significado. Deus ouviu. Ou seja, Deus viu o filho de Abraão no ventre de Agar, não era o da promessa, mas era a semente de Abraão. Porque Deus não ia punir uma serva por consequência de um erro de outra pessoa. Deus agiria com justiça. Deus seria justo. Por mais que pareça estranho para a gente no século 21, o único pecado que eles cometeram não foi um pecado sexual, mas foi a desobediência. Esse filho que estava no ventre, Deus não poderia simplesmente falar assim, não vai nascer, que acabou. Sim, poderia. Mas como Deus é um Deus de oportunidade, até nisso ele viu que da semente dela poderia ter almas por dentro. Algo interessante que eu vou fazer um paralelo. Os muçulmanos hoje estão se convertendo ao cristianismo, descendentes de Ismael. Eu vou fazer um paralelo aqui entre a história que nós estamos falando agora sobre Abrão, Agar e o filho no ventre, e Betseba e o filho no ventre. Os irmãos conseguem perceber a diferença? Primeiro, um foi o fruto do pecado, o outro não foi fruto de pecado. Por exemplo, pecado sexual. Ele não tomou, Abrão não tomou mulher de ninguém, era serva dele. Diferente de Davi. Davi, ele tomou a serva do comandante ali do seu exército e ainda colocou o cara na frente de batalha para poder morrer. Porque você vê a diferença, Deus foi justo com Agar, ele poderia, o tio falou, poderia ter encerrado ali, mas Deus foi justo porque foi um fruto, não foi um fruto de pecado nem de contaminação sexual, diferente da história de Davi. Mas Davi, ele já não estava casado com várias pessoas. Não, o primeiro filho que nasceu... O primeiro filho estava em pecado morreu. Sim, por isso que eu estou falando. Porque foi fruto do pecado. O segundo não, o primeiro sim, o segundo foi Salomão. O primeiro foi fruto do pecado. Depois que esqueci o nome dele, né? O soldado Urias morreu, aí a Davi tomou a Betseba como mulher, casou com ela. A partir daquele momento não haveria mais nenhum
Mesmo assim, o profeta disse que a espada não sairia da casa de... Isso foi a consequência. Primeiro, Deus não deu origem ao fruto do pecado. E segundo, a consequência do pecado, que a espada não sairia. Ou seja, tudo que acontece tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Tudo que acontece tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Nós fizemos um paralelo aqui só para a gente poder entender, fazer um comparativo, né, sobre a questão de fruto do pecado ou fruto por desobediência, porque a criança não tinha culpa nenhuma, Agar. A criança de Agar não tinha culpa nenhuma. Não foi um fruto do pecado, foi simplesmente uma impaciência. Foi simplesmente uma falta de fé, tanto de Abrão como de Sarai. Diferente da história que nós falamos de Davi. Até porque se não fosse nesse contexto histórico, da promessa, seria normal, porque o homem naquela época, naquela cultura, podia pegar a serva com um. Sim. Tanto é que os filhos de José, por exemplo, uma das 12 filhos, tem vários lá que é com várias mulheres, porque eles podiam pegar. Sim. No entanto, Salomão teve muito. Mas como é nesse contexto da história e da promessa, aí onde entra tudo esse. Mas se a ideia não sai de Sara, não vai fazer nada. Foi? Ó, para vocês terem ideia. Aí, ó. Para vocês terem ideia, o risco é que esse tipo de coisas, ó, esse tipo de coisa seria bom para falar para jovens e adolescentes que pretendem se casar, para saber quem que você escolhe para sua vida. Porque quem foi que incentivou Abrão a fazer aquilo? Abrão estava impaciente, mas ele não pensou naquilo, em fazer. Mas quem foi que incentivou a fazer? Sarai. Sarai que incentivou a fazer. Então, para jovens... Não é, eu falo para você assim, ó, para saber escolher, porque tem pessoas que têm um coração ruim mesmo, mas a mulher, ela não sabe o poder que ela tem nas mãos. Tem umas que sabem. Então, quando sabe, pronto, aí... As mulheres não... Algumas não sabem, mas sim, as mulheres têm um poder imenso nas mãos, para poder colocar um homem na linha, para poder... Tem poder para tirar da linha. A gente vê isso. Ele já tem uma... Por que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a toda escrava? Olha só a responsabilidade. A Bíblia não fala sobre o homem, fala sobre a mulher. A responsabilidade que a Se mulher ela tem. puxa, ele fica calmo. Agora, se ela libera, ele vai se... Uma mulher, ela tem poder para colocar o marido lá em cima, colocar a casa lá em cima, a família lá em cima, e tem poder para jogar lá embaixo também. Eu já vi a mulher botar o cara na ponta da faca. É lógico. As câmeras... A mulher que tem que porque é ela que vai obrigar. É verdade. Ela que lava roupa, ela que faz a família, ela que cuida dos filhos. Se ela for uma mulher estragada, coitada vai morrer trabalhando com coisa Sozinho fazendo compra. Quem não compra? Aí chega lá, o homem faz compra. Aí o homem faz compra. Mas sabão, cândida, quando traz, e sabe pra nós. Então, quando vai sozinho no mercado. E quando eu armário, o armário não fala nada não. Ah, não. A vida inteira. Um dia você não vai sozinho, ó. Só dois sabe. Vou recolher. Isso aí é mulher melhor. Aí o homem que não tem costume de fazer compra, o que ele faz?
Ele vai comprar um monte de miojo, diversos sabores. Aí a mulher falou, as crianças já almoçou? Já, a gente comeu picanha. Miojo de sabor picanha. Vamos lá. Tudo conforme a vontade de Deus. Ismael nasce, Gênesis capítulo 16, verso 16. E Abraão era a idade de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Abraão tinha 86 anos. A promessa vem, mas não podemos fazer nada para antecipar. A promessa foi feita. Quem é que nunca teve uma promessa de Deus aqui? Todo mundo recebeu uma promessa de Deus. Mas se a gente se antecipar, ela vai se cumprir? Não, a gente vai só se frustrar. Porque a promessa vai ser no tempo que tem que ser. Eu recebi uma grande promessa, testemunha aqui. Pode falar, fala. Olha. Se eu permanecer fiel ao teu filho, eu ganharei uma coroa. Aí, ó, promessa ótima, Zé. Aí sai descobrindo, dependendo de você. Ou porém, não podemos, a promessa vem, mas não podemos fazer nada para antecipá-la. A gente não pode fazer nada para antecipar a promessa de Deus. Sabe, a única coisa que a gente pode fazer atrapalhar a promessa. É a única coisa, a gente não pode antecipar e nem ajudar Deus. A gente pode atrapalhar a promessa. A gente antecipa, a gente faz um monte de confusão, atrapalha a promessa toda, e quando chega a promessa, a gente não consegue nem aproveitar a promessa, porque a gente fez tanta cagada antes, que agora vai ter que usar a promessa para consertar os erros, as cagadas de antes. Por isso que a gente faz o quê? A gente só atrapalha a promessa. Ou seja, nós temos que ter paciência. Romanos capítulo 5, verso 13. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Mas quem se gloria nas tribulações? É, assim, o sentido, Paulo é muito ousado, né? Paulo, ele falava, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Ele já tinha isso no coração dele. São poucos, hein? Ele já tinha isso. A maioria... Paulo tinha essa ousadia. Que eu acho que pode ser que... Eu acho que ele viveu tanto naquele momento ali, aquele tempo que ele perseguiu os cristãos, que ele falou, eu persegui algo que era verdadeiro, e eu achava que era mentira. Por isso que ele tomou tanto isso no coração. Eu tenho prazer nas tribulações, eu me glorio, porque ele estava sofrendo por alguém que ele perseguiu, que era verdadeiro, e hoje ele está servindo. Olha para você ver como é uma coisa surreal. Acho por isso que ele fala, portanto, nos gloriamos nas tribulações. É difícil. Para Ananias, né? Olha que ele precisa padecer alguma coisa assim. Ele vai padecer muito pelo meu nome. Foi o que Paulo falou. Deus falou para Ananias, né? Falou, vai lá, não serve? Ele vai padecer muito ainda pelo meu nome. Oi, meu amor. Obrigado, princesa. Vamos lá. Então, o que é a tribulação? É um período de sofrimento. Paulo sabia que ele ia passar por um período de sofrimento na vida dele. Porque ele sabia, se ele perseguia os cristãos, ele ia ser perseguido. Se ele consentiu na morte de uns, ele poderia também que alguém consentisse na sua morte. Se ele apedrejou alguns, ouviu alguns sendo apedrejados, ele também seria apedrejado. Se ele prendeu alguns, ele também saberia que ele seria preso. E foi o que aconteceu. Paulo foi preso, açoitado, foi apedrejado. Mas ele teve um consolo especial, hein? Que Deus mostrou para ele. Ah, sim. Um consolo. Ele fala, você observa que ele fala em terceira pessoa. Eu conheci um homem que, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi até o terceiro. Ele não fala dele. Posso ler? Pode, claro. Disse, porém, o Senhor, vai a este para mim a um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e de todos os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Era uma profecia para Paulo, né? Que duro. Seguiu, passou a ser perseguido. Até lembrei de quando Paulo encontrou com... Jesus encontrou com Paulo, né? Duro é para ti
recalcitrar contra os meus aguilhões. É isso que ele fala, né? Os aguilhões, acho que é esse termo mesmo, né? Duro é para ti recalcitar contra meus aguilhões. Meu Deus do céu. E a dureza de Paulo, aí a profecia lá na frente para Ananias falar, vai lá que ele vai sofrer muito ainda. E realmente, ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Vamos lá, para a gente concluir aqui. O cuidado de Deus em todo o tempo. Deus não deixou Agar só e também não nos deixará só. O que a gente precisa entender? Precisamos orar, confiar e procurar a paz de Cristo que excede todo entendimento. Independente da nossa situação, a confiança tem que ser sempre mais elevada do que qualquer coisa. Independente das nossas tribulações, nós temos que sempre confiar em Deus, acreditar que Ele é poderoso para nos livrar delas. Independente de toda a situação, nós precisamos deixar o governo de Cristo nas nossas vidas, o reino de Cristo na nossa vida, Ele reinar. Porque se Ele reina, a vontade dEle é perfeita, ela é agradável. Se Ele reina, o amor dEle conosco é um amor sacrificial. No entanto, Jesus veio, o Pai amou a igreja, enviou o Filho, Jesus amou a igreja e morreu por essa igreja, é um amor sacrificial. Para quê? Para que nós tivéssemos a oportunidade de perseverar até o fim, como o tio falou, e para ganhar o quê? A coroa da nossa vida, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. E para a gente concluir, não precisamos ajudar a Deus, Ele é soberano, e mesmo que demore segundo o nosso tempo, o plano de Deus sempre será perfeito. Ele governa sobre tudo, inclusive a nossa história. Deus age e não há outro. Isaías 43, verso 11 diz, eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá? Ninguém é capaz de impedir. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.